dia! E aí, vamos continuar com o Vargas? Vamos, tudo bem com você, né? Bom, nós já vimos o governo Vargas no aspecto econômico, lembra a recuperação do café, aquela questão da industrialização, a centralização política, os incentivos à indústria e tudo mais. Vimos o primeiro momento desse governo, já chamado de governo populista, chamando aqui governo provisório de Vargas. O governo em que não tínhamos a Constituição, e destacamos esse governo dois grandes momentos. Já tínhamos destacado a questão econômica da recuperação do café. Mas destacamos aqui o movimento de 32, também chamada Revolução Constitucionalista de 32, em que São Paulo tenta tomar o poder, vamos dizer assim, né, ou retomar o poder, também desejando que a constitucionalização do país, que o país tivesse uma Constituição e que o interventor de São Paulo fosse um paulista e fosse um civil. E depois nós também destacamos a Constituição de 34, que vai incorporar o Código Eleitoral, que vai incorporar até então a legislação que existia ali trabalhista, que vai falar em 3 poderes, em democracia e tudo mais. Bom, mas ela dizia que o primeiro presidente dessa fase seria eleito pelos próprios parlamentares. Foi o que aconteceu. Quem ganhou? Você já sabe, Getúlio Vargas foi reconduzido. Então entramos aí no que se chama de governo constitucional. Por isso tem esse nome. Porque no anterior não tinha Constituição, tá? Agora aqui tem essa Constituição. E ele vai governar, deveria, de 34 até 38. Mas de cara você vê no texto e fala que em 37 acabou, então alguma coisa aconteceu. O que será? Você já lembra, né? Mas eu não vou falar não. Bom, qual que era o contexto? O que é que estava acontecendo aqui? Então pensa, nós estamos no período entre guerras, então aquele período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde temos a crise de 29. A crise de 29 colocou o capitalismo em xeque e tentou enterrar, inclusive, o liberalismo. Então foi um momento muito importante para o movimento socialista, principalmente porque a União Soviética não sofreu com a crise de 29. Tinha uma economia planificada e tal. Eram os planos quinquenais, não é isso? Pois é. Então passa a ser vista por alguns ou por muitos como uma real possibilidade. Mas do outro lado vão se opor, né? Aqueles que se opõem a isso. Entre eles nós temos os fascistas. Já tínhamos essa possibilidade, de caminho com o Mussolini, lá na Itália. Mas nos anos 30 sobe ao poder o Hitler na Alemanha, em 33. E recupera a Alemanha, vai levando a Alemanha ali economicamente de maneira bem razoável, mas também belicista, né? Mas de qualquer forma, o fascismo falava que ia acabar com os comunistas, então tirava esse medo, né, que os comuns tinham sobre o comunismo, sem saber direito o que era, tinham medo. Fazia praticamente o projeto capitalista, mas não o liberal. Então, democracia e liberalismo, para o fascismo, eram coisas de fracos. Isso aparece lá nos textos sobre o nazifascismo, movimento de extrema-direita. Quer dizer, esse contexto que está se desenrolando lá no mundo vai chegar aqui também. Tá bom? Bom, aqui ele começa com a A e B. A e B é de 32. Então, significa Ação Integralista Brasileira. A e B, ela é de extrema direita. Ela se espelha no fascismo europeu. Não só nas ideias, nas propostas políticas ou econômicas, mas
mas inclusive ia falar sobretudo, mas, mas também, né, no visual, naquilo que é simbólico, que foi também o que marcou, né, o nazifascismo. Então lá tínhamos as camisas negras, as camisas pardas, aqui tínhamos as camisas verdes. Então eles usavam farda, eram favoráveis ao militarismo, inclusive numa sociedade militarizada, tá? Não só nas 3 forças armadas, mas numa sociedade militarizada. Então usavam uma farda verde. Também carregavam um símbolo no ombro, assim, era a letra sigma, que significaria, aí, no caso, a integralidade, né? Uma coisa só. Extremamente nacionalistas, como todo regime fascista, mas abrangeu pessoas de diferentes grupos sociais, né? Pessoas mais populares, a elite estava aqui, setores da igreja se identificaram, porque a elite, o setor da igreja, porque eles vão se opor, né, ao comunismo. Eles tinham chamados de camisas pardas, né? Eu li um livro que falava galinhas pardas, o que é isso? É porque teve um episódio de um quebra-pau, né, que teve em São Paulo, e aí eles saíram correndo e entrou esse negócio de galinhas no pedaço. Usavam, além da farda e do símbolo, aquela saudação, né, com a mão em riste, assim, né, para frente, e falavam Anauê, que é um comprimento de origem indígena, um modo de falar do seu nacionalismo, aquela coisa nativa, mas me parece que foi a única coisa que eles pegaram aí, de fato, com relação aos índios. Rejeitavam o comunismo, também rejeitavam a política dos coronéis, aquela coisa das oligarquias, de jeito nenhum. E tinham, entre outros, né, o lema deles, bastante apelativo também, mas você vai reconhecer isso hoje, inclusive. O lema era Deus, Pátria e Família. Então, aquelas palavrinhas mágicas, né, família, como no comunismo ninguém tem família, a ideia de patriotismo e a ideia de Deus. Então, utilizando aqui a questão da religião. Deus, Pátria e Família é um lema integralista, portanto, lá dos anos 30, e que foi, inclusive, repetido agora, né, na política nossa mais recente. Do outro lado, você tem a ANL, no caso, Aliança Nacional Libertadora, e ela foi fundada em 1935. A ANL também tinha elementos de grupos sociais diferentes, liberais, antifascistas, mas o predomínio era de socialistas e de comunistas, na verdade. O líder da ação integralista lá, dos fascistas, era o Plínio Salgado. O Plínio Salgado tinha participado lá da Semana de Arte Moderna. Lembra? Não, né? Mas devia lembrar. Lá de 22, tá bom? O líder da Aliança Nacional Libertadora era o Luiz Carlos Prestes, aquele que tinha participado do movimento tenentista. Mais do que participado, né? Foi um grande protagonista. Lembra, ele se opôs ao governo Vargas, à Revolução de 30 tal, vai ser oposição aqui, virou comunista. Então, o líder aqui é o Luiz Carlos Prestes. Eles vão falar em liberdades individuais, nacionalização de empresas estrangeiras, então não é um grupo nacionalista, mas fala em nacionalizar as empresas estrangeiras. Falam em reforma agrária, e também se opunham, obviamente, à política anterior, à política dos coronéis. Se os integralistas tinham o espelho no fascismo italiano e alemão, a Aliança Nacional Libertadora tinha como espelho o socialismo soviético. Que destaque nós temos aqui? Também falava em não pagar a dívida externa, né? Suspender a dívida externa, entre outras coisas. Bom, Vargas tolerava bem os dois grupos, sobretudo o grupo fascista, porque se identificava também
com essa posição fascista. Só que via assim mais ou menos, porque no fascismo tem um partido, né? Tem lá, e não sabia, Vargas ele queria estar acima de todos os grupos. Tá? Mas ele se incomodava mais com a Aliança Nacional Libertadora, porque ela questionava demais o governo, sobretudo falando que Vargas alienava a classe operária. Lembra que eu falei em aulas anteriores que aquela legislação trabalhista meio que domesticou a classe operária? Aqui eles falavam em alienação. Bom, e o contexto está aí. E aí, o Luiz Carlos Prestes, ele vai e faz um discurso inflamado, né? Com convicção, parabéns para ele. O lema do integralismo, Deus, Pátria e Família, né? O lema, um dos lemas, né, talvez mais significativo da ação da Aliança Libertadora Nacional era paz, terra e liberdade. Paz, terra e liberdade lembra muito o lema lá da Revolução Russa, do Lenin, né? Lembra? Terra, paz e pão. Aqui não tem a questão da paz porque não estávamos em guerra. Então entra a questão da liberdade. O governo já está dizendo que o Vargas está há muito tempo, falta de democracia e tal. Bom, mas nesse discurso, o Luiz Carlos Prestes vai terminar o discurso também com um lema extremamente significativo, mas perigoso. Ele termina falando assim: todo poder a ANL. Todo poder a Aliança Nacional Libertadora vai parecer aquele lema do Lenin lá na Revolução Russa, que era o qual? Isso, todo poder aos sovietes. Então, a partir daí, o governo vai ter, né, um pouco mais de argumento para dizer que esse grupo aqui não era patriota, que não sei o que e tal. Então, o Getúlio Vargas vai fechar a aliança. Não pode mais se reunir a Deus. Lembra que eu falei que tinha grupos diferentes lá dentro e tal, de tendências ideológicas diferentes? Eram antifascistas? Pois é. Quando fecha, o grupo vai ficar clandestino. Porque ele não pode funcionar e não vai funcionar, mas alguns vão querer que ele funcione. Então, como? Escondido. Então, todos, assim, vão saindo. Quem é que vai ficar? Os comunistas e os socialistas. E aí vai radicalizar. Tá? A radicalização vai levar uma visão que hoje podemos até considerar equivocada do Luiz Carlos Prestes, de que o Brasil estava preparado para uma revolução. Ele vai apostar no conhecimento que ele tinha, inclusive do mundo militar, organizando aí um levante a partir dos quartéis, em 1935, que será chamado de Levante Comunista, mais comumente lembrado como Intentona Comunista. Intentona significa algo insano. Então o nome é dado assim para dizer que os caras estavam loucos em querer fazer isso e tal. Portanto, é o nome dado por aqueles que se opuseram a esse movimento. E eles vão fazer isso a partir dos quartéis. Mas veja, dificuldade, né? Em lugares diferentes, fazer tudo acontecer na mesma hora, não deu certo. Não tem a mesma comunicação de hoje. Então, o movimento aconteceu em Recife, então lá em Pernambuco, em Natal e no Rio de Janeiro. E foi um fracasso. Em Natal durou algum tempo, 4 dias. Né? 4 dias os comunistas estiveram lá. Mas o movimento não deu certo, eles foram presos, isso em 1935. E Vargas aproveitou, né, para dar uma limpa, vamos dizer assim. Ele vai pegar não só os comunistas, mas aqueles que se opõem a ele. Prisão e tal. O Luiz Carlos Prestes, apagou a luz aqui, né? O Luiz Carlos Prestes foi preso e também foi preso Olga Benário, que acabou, né, sendo aqui a companheira do Prestes. A Olga Benário mereceria uma aula só à parte, né? Mas você já conhece um pouco da história dela, se não conhece deve ir atrás, porque se nós lembramos do Prestes pelo protagonismo dele, a Olga Benário também deveria ser, né, destaque, né? Era mulher, comunista, alemã judia,
e acaba sendo presa. Ela estava grávida do Prestes, não poderia sair do Brasil, né, ser deportada, né, mas a polícia do Vargas a mandou diretamente para a Alemanha, para os nazistas, e ela foi direto para o campo de concentração, onde ela morreu, tá? Pouco antes da guerra acabar. A filha dela sobreviveu, foi educada pela família do Prestes, chamada Anita Prestes. Bom, e estamos chegando aqui às eleições. Em 37, os caras já estão lançando as campanhas. Vargas fala: o que eu faço agora? Eu não estou querendo sair, mas não sei o quê. Grupos militares estão simpatizando com a ideia de um governo forte, que invista numa indústria pesada, que se oponha à questão comunista. Então, uma ala militar está se aproximando aqui, entendendo que Vargas seria uma boa opção para continuar. Então, aí surge o que nós chamamos de Plano Cohen. O Plano Cohen é um documento que foi divulgado pela imprensa, pelo jornal, pelas rádios e tal, que narrava, né, que mostrava uma articulação dos comunistas, daqueles que estavam soltos ainda, porque provavelmente todo mundo, para tomar o poder nesse período de eleição. Vargas vai utilizar esse plano para justificar a sua permanência. Na verdade, ele vai justificar o quê? O cancelamento das eleições. Não vão ser as eleições, o Brasil está em perigo, os comunistas estão aí. Então ele vai, e teve aquele precedente de 35, que ele vai se usar, e aí ele vai cancelar as eleições e se colocar no poder. A partir daí começa o que chamam de Estado Novo, que é um outro período que vai exigir, inclusive, uma outra Constituição, porque essa que estava lá era democrática. Falei que ela era boazinha, interessante, mas durou o quê? 3 anos. E começa outro período, tá bom? Bom, a historiografia vai descobrir depois que esse plano era uma farsa, tá? Não foi feito pelos comunistas coisa nenhuma, é um documento que alguém inventou. Quem? Os integralistas. Um militar integralista chamado de Olímpio Mourão. Olha só, guarda esse nome, Mourão, porque é o cara que vai estar lá no golpe militar de 64. Participou desse golpe, vai participar do outro golpe também. Portanto, um golpista. Mas na época ninguém conseguiu saber disso, até porque quando Vargas entra no Estado Novo, entra também o quê? A censura, tá? Temos aí uma questão, acho que dá tempo, né? De eu explicar. Na verdade, gente, falta a do capítulo anterior, aula 70, e a atual. Da aula 70, tem lá uma gravura também do MMDC, né? Martins Viracaia, Drauzio Camargo, Paulistas às Armas, então fala desse movimento aí constitucionalista. E temos ali algumas citações, quais verdadeiras ou não. A primeira fala assim: durante o governo provisório de Getúlio Vargas, 30 a 34, as relações entre o governo federal e os políticos paulistas foram marcadas por grande tensão e instabilidade. Sim, os paulistas, além de resistir aos interventores, lembra que eles queriam outro? Suportaram a perda do controle e tal. Então a 1 está certa. 2. Apesar da derrota militar do movimento de 32 para o governo Vargas, o Vargas acabou atendendo a principal reivindicação dos paulistas, que foi a Assembleia Nacional Constituinte. Isso também é verdade. Isso legalmente falando, né, gente? Nós sabemos que a principal reivindicação de São Paulo não era reivindicação, era desejo. Ele queria voltar ao poder. Mas não dá para dizer, queremos voltar ao poder. Então, vai dizer, queremos Constituição. Então, nesse aspecto, essa está certa. A outra, entre as principais disposições contidas na Constituição de 34, destacam-se as questões eleitorais, as leis trabalhistas e as ações, está certinho também. A outra, a política trabalhista de Vargas contribuiu para sua aproximação com os ideais comunistas. Não, comunismo e Vargas não estão juntos aqui. Implantação
Estado Novo com a Aliança Nacional Libertadora apoiando Vargas. Não, foi oposição e continuou. Então, essa está errada. Após a Constituição de 34 e com a positiva repercussão de suas ações, o governo provisório de Vargas foi eleito presidente por voto direto. Não foi, falamos que foi por voto indireto, lá foi os parlamentares que votaram. Então, as 3 primeiras corretas. A segunda fala: voto direto e universal, símbolo da democracia e da igualdade política, foi instituído na França em 1848, fruto de experiências e reflexões anteriores, conquista, tal. Sobre isso, qual a questão está correta sobre o sufrágio universal? Direto para a alternativa E. No Brasil republicano, em 32, foi instituído o Código Eleitoral Brasileiro. Parabéns. E sobre a aula de agora, o governo constitucional, nós temos aí uma questão, estamos quase no limite aqui. Tem uma citação da Anitta, a Anitta Leocádia Prestes, que está citada aqui. Quer dizer, ela fez a citação, é a filha do Luiz Carlos Prestes, tá? O ano de 1930 tem grande significado à vida de Prestes. É o momento em que, diante da pressão para que assumisse a liderança do movimento que ficaria conhecido como Revolução de 30, ele rompe com seus antigos companheiros, os tenentes, e se posiciona publicamente a favor do Partido Comunista. Aí vem: presente em diferentes momentos da história do Brasil, Carlos Prestes tornou-se personagem importante da República Velha até a redemocratização. Aí tem alguns detalhes aqui. Fala da intentona de 35, uma tentativa de revolução que faz parte de um contexto histórico em que podemos afirmar que, olha B, a ANL, a agremiação política apoiada por Prestes, defendia principalmente a reforma agrária, suspensão do pagamento da dívida externa, combate ao fascismo. Com seu fechamento pelo governo Vargas, teve início a organização do Levante Armado, conhecido como Intentona Comunista. Ou seja, como eles não podiam fazer legalmente, fizeram a Intentona. B, portanto, é a correta. E a última questão, tem ali tirado de jornal, né? Fala assim, ó: o Manifesto do Programa de janeiro de 1976 objetiva de uma maneira imediata, de conformidade com seus estatutos. A. Formação de uma consciência nacional de grandeza da pátria, letra maiúscula, dignidade do homem, letra maiúscula, e da família, pátria, homem e família. Desenvolvimento do gosto pelos estudos da mocidade brasileira, objetivando a criação de uma cultura nacional própria. Olha C. A eugenia da raça, pela prática metodizada do atletismo, da ginástica e dos esportes. O documento publicado em 1937, no jornal, representa qual ideário? Aí já parece eugenia, já vai indo para o lado do fascismo, né? E no Brasil era a alternativa C, Ação Integralista Brasileira, inspirada nas ideias fascistas. Parabéns e até a próxima!